Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial, estou fazendo medicina. Nesse canal a gente fala sobre a questão de fazer a medicina já depois dos 40 anos, as dificuldades, o que a gente tem enfrentado aí algumas pessoas que têm me acompanhado nesses semestres, né, da medicina. Já tem algum tempo que eu não consigo postar e esse vídeo nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas pessoas que têm me perguntado como eu tenho feito para conciliar a questão da medicina com o trabalho e etc e tal. E coincidentemente hoje eu estava gravando esse vídeo e uma inscrita, a Priscila Marinelli, ela me mandou mensagem me pedindo, faça um vídeo sobre como que você tem conseguido, porque eu vou tentar também, sou formado e queria saber como que você tem feito. E aí, só que o vídeo eu tive que interromper, eu estava na clínica e muito ruído, acabou que no meio do vídeo eu tive que interromper por causa dos barulhos e eu não pude, mas coincidentemente era sobre esse tópico que ela tinha comentado para fazer. Então, vou retomar aqui o vídeo para gravar. Eu acho que já deve ter uns 90 dias que eu não consigo postar vídeo. Está muito puxado, muito difícil. As aulas nesse último período voltaram 100% como era antes, né? Então, assim, as atividades todas presenciais e ambulatórios, é, as UBSs e tal, tudo ali mesmo da forma regular. As provas, testes de progresso que a faculdade tem, e isso me demandou bastante tempo de estudo. De outubro para cá eu fiquei por conta só de estudar. E aí é sobre isso que eu queria estar abordando. Tem muita gente que tem entrado no canal, tem se identificado com o que a gente tem passado, e o canal é exatamente isso, para ajudar pessoas que têm essa ideia, tem esse sonho, né, de fazer uma faculdade, mas às vezes por medo, como que eu vou resolver questões de trabalho, de família, será que eu consigo, na idade que eu estou, não estou muito velho, já passei da época, etc e tal. Eu tenho visto muito comentário sobre isso aí. Pois bem, gente, em relação a mim, igual essa escrita perguntou, é difícil às vezes tomar como o meu caso como exemplo, porque acho que isso é muito pessoal. Primeiro que eu sou dentista, eu sou profissional liberal. Dependendo da área que você atua, você vai trabalhar com vínculo empregatício. Então você vai trabalhar, sei lá, como professor, como, sei lá, numa empresa, e isso vai mudar totalmente a sua relação com a faculdade. Então, cada pessoa ela vai ter que adequar a sua realidade de vida, de trabalho, de profissão. No meu caso, como profissional liberal, eu ajustei algumas coisas. Em relação ao meu plantão no hospital, era durante a semana, eu mudei para sábado e domingo, que também dificultou, porque esse semestre eu tive muitas aulas dia de sábado. Então, assim, apertou bastante, que alguns sábados eu tive que vir para a minha cidade, são 2 horas e meia mais ou menos de distância entre a cidade que eu resido, digamos assim, e a cidade que eu estudo. Lógico que eu não vou todos os dias, mas eu vou uma vez no início da semana e volto no final de semana. Mas aí, quer dizer, dia de sábado tinha dia que eu estava enrolado, tive que matar a aula, tive que faltar à faculdade para dar conta de atender no hospital. Então é essa dinâmica. Às vezes é você saber faltar algumas aulas, a verdade é essa, você depois vai ter que correr atrás. Graças a Deus que minha faculdade está ainda que presencial, mas está gravando todas as aulas, então está ficando numa plataforma as aulas gravadas, e aí eu consigo vir depois, assistir essas aulas e acompanhar, então isso tem ajudado bastante. Mas tem alguns momentos que eu tenho que fazer a opção de faltar. Outros momentos são lacunas da faculdade que eu consigo trabalhar. Porém, como eu falei, de outubro para cá, eu não consegui trabalhar. Foi muito pesado, foi muita coisa que a faculdade colocou, eu não tive como me ausentar. Talvez nesse tempo todo eu fui só um dia numa cidadezinha pertinho ali, dá 1 hora de distância, que eu trabalho numa cidade próxima onde eu faço faculdade, e a minha clínica é em outra cidade ao norte do estado, que eu estou no Espírito Santo. Então eu tenho que me dedicar a um consultório em uma terceira cidade, a faculdade, que é onde eu faço, e a minha clínica e o hospital que fica aqui nessa cidade, que é São Mateus, no norte do estado. Então eu tenho que ficar meio que
que ir me desdobrando aí nesses 3 pontos para dar conta de atender. Bom, outro ponto também é em relação à faculdade. Fica difícil eu falar alguma coisa porque cada faculdade tem uma dinâmica. Então, às vezes, a sua faculdade vai ter uma carga horária um pouco mais determinada. A minha faculdade não tem. Então, assim, tem semana na segunda-feira que eu tenho uma coisa, na outra semana, na segunda, eu tenho outra. Aí vai mudando muito. Isso é horrível. E depende muito também do coordenador de período. Então, assim, no caso do meu coordenador desse último período, ele deixava para passar os horários muito em cima da hora. Tinha dia que no sábado, à tarde, que ele ia passar coisa da segunda. Então isso dificultou muito as minhas programações de trabalho. No semestre anterior era um pouco melhor, porque com um mês de antecedência, o coordenador que era do período, né, daquele período, ele já passava o mês inteiro. E aí eu tinha como me programar mais. Então, assim, numa faculdade a qual eles passam para você a grade de aulas, de atividades com antecedência, se consegue fica ser um pouco mais elaborado o que você vai fazer. Então veja bem, quais os pontos que eu queria estar reiterando. Tipo de profissão que você tem, o vínculo empregatício que você tem, como aí você vai ter que ver como que você vai fazer. Eu tinha um colega na faculdade que ele era policial federal, do rodoviário federal. E aí lá na polícia lá, ele conseguiu conversar e alterar alguns dias dele de acordo com a faculdade. Então ele fez uma mudança lá e ele conseguiu negociar com os chefes dele. Então isso vai muito de profissional para profissional. Tem uma colega que é enfermeira, ela trabalha no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, não sei a cidade ao certo, a região de Campo dos Goytacazes, alguma coisa assim. Ela vai todo final de semana, ela mudou os plantões dela também para o final de semana. Tem colega que é bioquímico, trabalha em hospital, ele trabalha à noite, então é a única forma que ele conseguiu. Então tem dia que ele chega lá, que ele vira à noite acordado para ir trabalhar, para ir estudar. Ele também tem momentos que faz como eu, tem momentos que ele falta para conseguir dar conta de trabalhar. E a outra questão é da faculdade, que aí cada faculdade vai ter uma realidade, uma grade de cursos, uma grade de aula, que você vai ter que se adequar de acordo com aquela faculdade. Então, eu acho que são os 2 pontos principais. Talvez um outro ponto também que seja muito importante, no caso da gente que faz faculdade já mais maduro, é a questão de família. Que aí você tem filhos, no meu caso eu tenho 3 filhos, e que você também tem que ajustar um pouquinho essa questão. Eu tenho tido muita dificuldade durante a faculdade, porque as crianças às vezes requerem minha atenção. Eu chego em casa, final de semana, tenho um monte de coisa para estudar e realmente eu não tenho conseguido dar uma atenção adequada que as crianças às vezes querem minha. É um sacrifício que infelizmente envolve a família. E aí vai da seu companheiro, sua companheira, dos seus filhos, se vão saber lidar com esses momentos de ausência que você tem. Às vezes querem ir no aniversário, querem sair para alguma coisa e você não vai poder ir, porque você tem um monte de coisas da faculdade para resolver e você tem aquele momento ali. Quem não tem família, quem não tem trabalho, consegue distribuir melhor seus momentos de estudo. Mas a gente que tem trabalho, você tem que estar tomando banho com o celular ligado, vendo uma aula, uma videoaula, você está dirigindo, você coloca. Então você tem que dinamizar o máximo possível o seu tempo para você conseguir dar conta. Então, assim, não está fácil. Estou passando nesse momento agora por um período bem difícil, porque eu não consegui trabalhar, então assim, tá difícil para fechar as contas. Janeiro, como dentista, é um mês muito ruim, porque as pessoas estão viajando, estão passeando, estão pagando contas, estão pagando coisas de escola, de filho, então é um mês que sempre é mais devagar no consultório, mas para mim é um mês importante que eu estou parado, mas não consigo trabalhar por causa dessas outras questões. Então, assim, como eu me ausentei praticamente desde outubro, está difícil. Então, não é fácil você conseguir equilibrar principalmente esses 3 pontos que eu estou falando. E aí vai também de você entender que existe um fator mental, emocional, que você também tem que superar, que às vezes a pessoa pensa só de fazer essa matemática entre o que tem que pagar e o que tem que ganhar, né? Mas existe um fator da sobrecarga física e mental, que também é tão importante quanto todas essas coisas, e que
a gente dentro do curso vê que isso pesa bastante. Então, às vezes é preciso você fazer um acompanhamento com profissionais dessa parte de saúde mental para você ter condições de ir superando, porque é muito difícil também o desgaste físico, mental, estar na estrada como eu, no meu caso, eu saio daqui depois do plantão do domingo à noite, chego normalmente na cidade onde eu vou fazer faculdade por volta de 11, meia-noite, para no outro dia de manhã cedo já estar de pé, às vezes para ir para um ambulatório, 7 da manhã, 8 da manhã em média. Então, assim, é muita correria mesmo, e isso gera um desgaste muito grande. Bom, gente, era sobre isso que eu queria falar. Espero que ajude vocês. O canal, a ideia é essa aí, ajudar as pessoas que estão passando ou têm vontade de passar por esse caminho aí e motivar muitas pessoas que às vezes estão um pouco desanimadas, achando que não vai dar conta. É difícil, não é fácil, mas com esforço a gente vai vencendo. Beleza? Um forte abraço. Peço vocês que curtam, comentem. Se não gostou também fala e a gente vai interagindo nisso aí. Valeu, um forte abraço. Até o próximo.